Ele é cirurgião dentista, mestre de implantes e CEO do Grupo Viva. Eu lembro que eu dizia à minha mãe, eu cheguei um dia para dizer, mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu me formei, eu tô aqui e eu não tô conseguindo um lugar para trabalhar. É onde o negócio trava, porque você não tem como dar conta de tudo sozinho. Quando o negócio vai crescendo, você precisa de braço, você precisa de apoio, você Pessoas de precisa de confiança. pessoas de confiança. Porque você está com a pessoa que ela consegue dar um feedback é crescimento. Tu entende isso? Não é, Alisson? O feedback é, de certa forma, um impacto, mas você precisa entender aquilo. Seja muito bem-vindo ao podcast Além do Topo, o lugar onde a gente conversa com pessoas que chegaram lá e continuam subindo. Antes de começarmos nosso podcast, gostaria que vocês deixassem o seu like e acionassem o sininho, compartilhasse para algumas pessoas que conseguissem ser beneficiadas com esse assunto de hoje, que vai ser bacana hoje, viu? Hoje o papo é com um dos nomes mais fortes e respeitados da odontologia aqui da nossa região, não é isso? Ele é cirurgião dentista, mestre de implantes e CEO do Grupo Viva. Gostaria de passar a palavra para o Dr. Leandro, para que ele pudesse falar um pouco da sua empresa e um pouco do seu nome aqui na cidade, né? Como isso se construiu, como se tornou relevante. Temos uma boa história hoje aqui. É isso aí, gente. Obrigado, né, por estar aqui com vocês. É um prazer, Vinícius, prazer, Natanael, estar aqui trocando uma ideia, né, uma experiência com tudo que a gente faz, né, lá no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Então, vai ser um grande prazer e tenho certeza que vai ser uma conversa muito bacana aí, onde eu trouxe aqui também meu companheiro fiel aqui, o Alisson. Isso aí, isso aí. Temos também mais um convidado hoje, vou apresentar aqui para vocês. Ele é consultor comercial e empreendedor na área de desenvolvimento e eu quero apresentar para vocês Alisson Miranda. Valeu, gente, boa noite, né? Um prazer também estar aqui, tá? O Natanael, Vinícius, e tenho certeza que tá ao lado do Dr. Leandro, inclusive, aqui para mim também é uma honra, uma satisfação imensa. É um companheiro de trabalho que a gente desenvolve aí atividades bem bacanas e vai ser um prazer compartilhar um pouco com vocês aqui hoje. Muito bom, muito bom. E eu queria já começar querendo entender como foi que a história de vocês dois se conectaram, né? Nós vamos entender um pouco da história de Dr. Leandro, mas também queria entender como foi que o caminho de vocês dois se cruzaram e como é que vocês chegaram até aqui. Acho que é Alisson que vai ter que contar então, né? Como é que você chegou até mim, né, Alisson? Pronto, então, há quase 8 anos atrás, né, eu estava na faculdade de administração, que é a minha área de formação, e em busca de um estágio, uma oportunidade no mercado, né? Já trabalho desde os meus 14 anos, né, de forma informal, a gente vem sempre buscando um meio, né, de sustento mesmo, né? Mas quando eu cheguei na faculdade, eu estava trabalhando em uma outra empresa, mas totalmente fora da área do meu estudo, né? Então, quando eu fui buscar alguma oportunidade de estágio, encontrei, né, um anúncio de uma vaga na empresa do Dr. Leandro, né, na Viva Saúde Integrada, e me candidatei. Então, foi ali que começou essa história, né, através de um programa de estágio, onde eu tive essa oportunidade, né, de me integrar um pouco mais na teoria do que eu via na faculdade e no mercado de trabalho mesmo. Era uma empresa que até então ali estava no início, né, estava no primeiro ano da empresa ainda, nos primeiros meses na realidade. Mas eu vi, no dia que eu cheguei lá na empresa, foi bem interessante isso, porque já compartilhei isso com o Dr. Leandro outra vez. Eu lembro que eu cheguei, observei um pouco da empresa, observei, né, a estrutura, embora grande, mas para hoje já se tornou pequeno, né, do que o que cresceu a empresa. Mas eu via no ar um senso de organização, um senso de desenvolvimento, e eu disse, é aqui que eu gostaria de ficar. Então fiz a entrevista, estava fazendo outras entrevistas também, mas consegui essa oportunidade de estágio lá, e aí a gente foi desenvolvendo esse trabalho juntos, né? Ele foi me ensinando muita coisa, né? Eu costumo dizer, ele é um grande professor, um treinador, eu disse a ele esses dias, né? Você é um ótimo treinador. Porque tudo que eu aprendi até hoje, né, a grande maioria, eu posso dizer, acho que 90% foi ao lado dele, né, aprendendo, observando diariamente a liderança dele e o senso de desenvolver pessoas que ele tem, né? Então, hoje a minha atuação profissional, eu também agradeço muito a contribuição dele, foi bem interessante. Isso é muito bem colocado, essa sua participação de falar do senso de desenvolver pessoas. Eu sou da linha de raciocínio
de que eu acredito muito que todo negócio ele depende de pessoas. E eu percebi isso quando a gente visitou lá, porque ele trabalha muito o desenvolvimento pessoal. E a nossa próxima pergunta é justamente sobre isso. Você falar um pouco de como foi que iniciou sua carreira e como você se tornou a pessoa que você é hoje, focada nessa parte de desenvolvimento pessoal. Eu comecei minha carreira, na verdade, minha história é bem antiga, assim, no sentido que eu fui morar em Recife, né? Fiz faculdade em Recife. E lá, uma determinada fase da minha faculdade, eu morei em casa do estudante, né? Então foi um pouco desafiador para mim, porque para fazer faculdade de odontologia, a gente precisa de um investimento alto, né? Investimento de compra de material, de equipamentos. E aí, por pouco ali, eu não conseguia me formar, eu tive que trabalhar alguns momentos ali para poder pagar até meus materiais, minhas despesas, né? E a Casa Estudante também foi uma escola para mim, né? Que eu morei, onde eu conheci pessoas que, inclusive, pessoas que cortavam cana e que estavam fazendo medicina, pessoas que vinham de famílias muito pobres, né? Dividindo quarto com 4 colegas ali, um quarto pequenininho, 4 camas. Eu pegava ali as minhas maletinhas, né? Do dentista, o estudante de odontologia, ele anda com as maletinhas de instrumentos. Aí eu pegava as 2 maletinhas, botava uma em cima da outra e botava o ventilador por cima, que era Era meu o criado apoio, mudo. o criado mudo. Onde ficava melhor, né? Aí eu deitava aqui numa cama quase do tamanho dessa mesa, né? E o ventilador aqui na minha cabeça. Então, por muito tempo, aquilo ali foi a minha realidade, né? E quando eu formei, eu pensei assim, pronto, ganhei a vida, né? Terminei a Resolvi, faculdade, tô com resolvi meus diploma. problemas, acabou meus problemas. E eu voltei para Mossoró, minha mãe mora aqui, meu irmão mora aqui. Mas quando eu cheguei aqui em Mossoró, achando que o problema tinha acabado, eu me deparei com um mercado bem competitivo, que já tinha vários profissionais trabalhando na área. E passei, cara, peguei o currículo, botei embaixo do braço e comecei a bater de porta em porta. Ainda com uma formação mais rasa, superficial, ainda tinha só um curso de cirurgia em andamento, né? E aí, muita vontade de trabalhar. Até hoje eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar. E aí, muita vontade de trabalhar, mas aí as portas muito fechadas, né? Muitas por pessoas não me conhecerem, por eu não ter nenhum parente na minha área, na minha profissão, odontologia, né? E aí, só que eu não parei, né? Eu não desisti, eu fui abrindo uma porta ali, outra aqui, com muita dificuldade, passei quase um mês. Eu lembro que eu dizia à minha mãe, eu cheguei um dia para dizer, mãe, eu não sei o que eu vou fazer. Porque eu me formei, eu tô aqui e eu não tô conseguindo um lugar para trabalhar. E aquilo me deixava muito chateado, muito inconformado, né? Eu disse, eu não, até triste, né, com a situação. Eu queria trabalhar, eu queria, né, colher os frutos de 5 anos de esforço de casa do estudante, de tanto que eu suei, de estar longe da família ali numa faculdade sozinho ali, enquanto todo mundo estava em um momento de lazer, eu estava estudando, virando noites e noites. Mas, cara, eu acho que dali já foi um momento que eu percebo que eu não desisti, né? Um momento que eu comecei a... Eu disse, mas eu não vou parar, eu vou tentar ir currículo num lugar, currículo no outro, e me apresentando aqui, me apresentando ali. E aos poucos as portas foram se abrindo, né? E também, em função disso, aí já começa a vir, Natanael, a resposta à sua pergunta. Em função dessa grande dificuldade, e a minha mãe preocupada comigo ali, e agora tal? Aí ela disse, então eu vou lhe ajudar, vamos tentar fazer um consultório, arranjar um consultório aqui para você. Só que não tinha dinheiro para montar um consultório, né? Um consultório hoje em dia, né, ele custa em torno de, cara, sei lá, uns 60 mil reais, uma média. O básico. O basicão, uma salinha com os Começar. móveis e os equipamentos, né? Naquele tempo não era tão diferente. Mas aí a gente começou a encontrar um consultório para aluguel, né? Eu dali comecei a minha jornada de empreendedor, porque eu aluguei um horário para começar a desenvolver o meu próprio negócio, minha marca, o meu nome. Cara, uma coisa legal que eu fiz, e eu acho que já foi diferente, é que naquele tempo eu comecei já a fazer material de redes sociais. Ou seja, Interessante. 12, 13 anos atrás. Não existia Instagram, não existia TikTok, nem se fala, né? Tava ali naquela transição entre o Orkut, né?
e o Facebook. Já tinha que fazer marketing, né? E eu já comecei a entender que minha família, meu pai cinegrafista, meu irmão cinegrafista, eu já comecei a entender que eu precisava expor. O bom é que você se forma em odontologia, mas depois você começa a perceber que você também tem que se formar em marketing, em gestão de pessoas, Em em oratória, em vendas, em oratória, treinamento. Perfeito, tudo isso aí. perfeito. Então, naquele momento, né, eu fui, a pessoa até zombava de mim, tá no Mais Você, tá na Globo, tá no... e os amigos que não eram acostumados a ver aquilo, as pessoas nas redes sociais, hoje é super comum, né? Todo mundo Então foi fala. meio que um método inovador, né? Para aquela época você já Por muito começou de tempo. uma forma diferente, que hoje é muito comum, mas naquela época foi uma forma Interessante. bem inovadora, né? Por muito tempo, e acho que até hoje eu costumo ser inovador no meu marketing, né, na minha divulgação. Eu até hoje tenho coragem, né, de fazer coisas que muitas pessoas nunca fizeram com 10, 20, 30 anos de profissão. Eu estive agora na Ficro, né? Eu não sei se algum dentista já foi na Ficro, não lembro, né? Se foi, não me Lembro não recordo, não também. me volta a memória, mas a gente estava lá, a clínica estava lá presente. E aí, cara, fui continuando o projeto, aos pouquinhos, desenvolvendo, comecei atendendo planos odontológicos. E aí fiz algumas amizades, fiz uma sociedade, tive uma sociedade também na odontologia. Ali foi um marco, ali foi um momento que eu aprendi muito, né, com o meu antigo sócio, como era um pouco de gestão. Apesar dele também não ter muito conhecimento de gestão, mas a gente foi aprendendo junto. Eu disse: ó, então vamos fazer um curso aqui, vamos fazer um Sebrae, que o Sebrae é muito bom, principalmente para quando a gente está começando, né? Quando a gente está querendo criar uma base. Então a gente foi fazendo um Sebrae, fez um curso, depois fez outro curso. E aí chegou os momentos que a gente foi desencontrando. Aí eu disse: não, acho que agora eu tenho que tocar o meu projeto. E aí que nasceu a Viva, né? E aí vem toda uma história aí de desenvolvimento. Top. Muito interessante. Eu costumo falar que se você realmente quer viver algo diferente na vida, você precisa plantar coisas diferentes, né? Você teve a coragem de inovar, né? Eu me recordo de uma palavra naquele jantar de negócio que nós estávamos. Você estava lá com a gente, não era, Alisson? Isso. Teve uma palestrante que ela falou que conviver com o pai dela foi conviver com um visionário. Isso é muito forte, gente. Porque um visionário é uma pessoa que ele está sempre na visão de crescimento, de futuro, de risco, né? Eu acredito que você, por muitas vezes, correu risco, recebeu não em casa, porque você sair de uma faculdade e trabalhar para uma pessoa é uma coisa. Agora, você sair de uma faculdade e fazer um empréstimo de 200 mil é outra. Como é que vai pagar? Não, vamos trabalhar que dá certo, entende? Eu acredito que parte muito da visão que você tem, do desejo, né? Doutor, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Antes, Você sempre desejou ser grande ou aconteceu? Porque muitas vezes vem de dentro da gente, né? Particularmente, eu sempre tive esse desejo, eu só não sabia como eu ia chegar. E até hoje eu estou tentando isso, entende? Agora do lado de Natanael, vai dar certo, viu, Natan? Adeus. Amém. Mas assim, sempre foi um desejo seu, ou você encontrou uma pessoa, conversou com alguém da família? Como foi que virou essa chave para você, assim, de crescimento? Porque nós observamos que, como eu estava falando até pouco tempo com vocês, existem muitos dentistas, né? Mas nós entendemos e a gente consegue assistir você e a gente vê que você realmente é uma pessoa diferente. Tanto no que faz, né? E como, na verdade, que você tem presente na vida das pessoas. não, vamos lá. Antes de eu te responder, só aproveitando que você falou aí do visionário, né? No meu caso foi um pouco diferente, porque eu não tinha um pai empreendedor, eu não tinha uma mãe empreendedora tão visionário. Então, na verdade, é o contrário que muitas pessoas vivem isso. Nós não aprendemos com muitos de nós, né? Não aprendemos com nossos pais a empreender. A gente não aprende com nossos pais a lidar com o dinheiro, a lidar com os negócios, né? Os nossos pais dizem: faz assim, mas quanto de sucesso ele tem? Eu não tive um pai empreendedor, não tive um pai, uma mãe. Tive um pai autônomo, mas que não conseguiu alçar grandes voos. Nem minha mãe também não conseguiu alçar grandes voos no mundo do empreendedorismo, né? Então a primeira quebra foi essa. É a gente entender que não tinha como seguir a trajetória
dos nossos pais, né? Eu tinha que pensar diferente, eu tinha que encontrar o meu caminho, né? Minha mãe foi exemplo para muita coisa para mim, né? Mas não no mundo dos negócios, em outras coisas da vida, como meu pai também, até hoje eu carrego muitos ensinamentos, somente não nessa área. E sobre pensar grande. Cara, hoje eu tenho escutado inclusive uma música, né, atualmente, quase todos os dias, que foi lançada recente, que é de Felipe Araújo, né, eu falei já há pouco tempo, né, se eu não me engano é Deus coloca o chão, que é parte do refrão da música é assim, tudo que eu tenho hoje é bem mais que eu sonhei no início, né? Deus nunca brinca em serviço. Então, assim, lá atrás, o que eu sonhava, o que eu desejava para mim, era muito menor do que hoje eu vivo, né? Então, eu até seria um pecado, seria uma ingratidão minha eu reclamar do que eu vivo hoje, né? Eu acredito que eu sigo um pouco daquela coisa de eu sou grato, mas não conformado, né? Eu sou busco ter essa gratidão, essa satisfação, mas eu estou sempre inconformado, estou Sempre buscando mais, né? sempre buscando. Sempre... E aí, à medida que eu me considero um sonhador, o que eu sempre quis, Vinícius, era ser bom em tudo que eu fazia, né? Acho que é alguma coisa de infância aí, mas eu tenho esse perfeccionismo de sempre querer ser muito bom em algo que eu me proponho a fazer. Tá? Então, se eu ia fazer uma limpeza, eu queria fazer a melhor limpeza. Isso é bom para os dentistas que nos acompanham. Entregar o melhor Né? serviço, né? Se eu ia fazer um clareamento, eu fazia um clareamento bem feito. Se eu ia fazer uma cirurgia, eu fazia. E até hoje, muitas das coisas que eu me proponho a fazer na cadeira odontológica, se eu vou lá, eu faço bem feito. Hoje, com tantos negócios, você ainda atua muito na cadeira odontológica? Você ainda bota a mão na massa ou você já está mais só na parte de gerenciamento? Esse ano eu entrei numa fase, né, que eu sou até julgado, eu sou cobrado, né, mas hoje, Natanael, eu não consigo mais me colocar muito na cadeira. Não é nem porque eu não gosto, eu gosto de estar na cadeira, mas de fato, em função da quantidade de responsabilidade, da quantidade de pessoas que dependem da minha gestão, dependem do meu projeto, dependem do meu desenvolvimento, né? Eu entendi também que eu poderia ser um grande criador de oportunidades, né? Sim. Então, às vezes, quando a gente não larga o osso, a gente segura o osso, a gente deixa muita gente sem oportunidades. E eu me lembro lá atrás, quando eu queria ter oportunidade e não tinha. Eu comecei a perceber que, cara, se eu largasse o osso e eu desse oportunidade para todo mundo ganhar, para todo mundo crescer, né? Hoje eu trabalho um pouco em cima disso, né? Se eu consigo delegar, né, de uma maneira que a gente consiga entregar algo de qualidade, é muito melhor, né, do que você centralizar. E na nossa profissão é muito comum a pessoa ser centralizadora. Hoje você não está mais nessa centralização, hoje você está mais que transbordando aquilo que você já viveu, né? E dando oportunidade para outras pessoas. E o que eu posso dizer que funciona e funcionou para mim, né? E eu acredito que funciona para muita gente. Para eu fazer um pouco desse movimento, né, que eu vivo hoje, eu tive que ensinar muito, que é o que a Alisson disse. E eu queria justamente ouvir a Alisson falar um pouco agora do seu perfil. Não queria ouvir você falando de Claro. você. Eu queria ouvir a Alisson falando o que ele percebe, já há alguns anos trabalhando com você, o que ele percebe nesse seu perfil empreendedor, nesse seu perfil desenvolvedor de pessoas. O que é que você poderia falar dele, dos atributos dele, como ele se tornou isso, que aí depois ele vai me dizer como que ele chegou nisso aí, né? Porque até então ele contou o início da história, ele era apenas um dentista que se formou e estava buscando oportunidades. Mas hoje ele já tem um império construído aqui na nossa cidade, já tem grandes empreendimentos e é um líder e trabalha especialista em gestão de pessoas, né? Para ter sucesso ele precisa saber gerir pessoas. E Alisson vai me contar aí como é que ele vê disso aí. Conta tudo, Alisson. Conta tudo que guarda deu nada. errado também. Pode falar. A porta tá fechada. Na verdade, eu gosto de ouvir mais o que deu errado, sabe por quê? Exatamente. Porque a gente toma como lição, né? O sábio não é aquele que Perfeito. aprende com o erro dos outros, né? Então eu quero ouvir o que deu errado, que é para Conta justamente o a gente já pegar que esse atalho. melhorou também. Você quer mais água, doutor Leandro? Não, tá Perfeito. atento. Então, nessa trajetória, né, de
de trabalho junto e desenvolvimento, né? Como o doutor Leandro mesmo citou, o início é sempre um pouco difícil desapegar, né, de algumas coisas. Então, quando é o seu negócio, né, é o seu sonho ali, é todo o seu investimento. Então, quando você já tem um certo direcionamento, mas tem outras visões junto dentro da empresa, né, você enquanto dono, né, no caso ele aqui, precisa nos orientar, precisa guiar e precisa nos ensinar a fazer parte daquilo, né, que é uma pegada que a gente sempre conversa, né? Aprender a ser dono do negócio também, né? Ter autonomia, ter essa cultura mesmo empreendedora e pensar como dono, né? Então, isso foi um ensinamento que eu aprendi muito cedo com ele, né? Já em outras empresas também que eu havia passado, mas foi muito mais pertinente ao lado dele, de entender o negócio ali, que eu fazia parte daquilo, né? O meu desenvolvimento lá também veio através disso, porque no longo dessa trajetória, né, eu passei por vários setores dentro da empresa. Então, foi quando ele começou a delegar algumas questões, né? Ele disse, Alisson, isso daqui eu preciso que você faça. E eu ia lá e fazia, né? Às vezes ele, não é desse jeito, né? O perfeccionismo dele, como ele falou, né? Ele realmente tem esse detalhe mesmo. E a gente, quando é empregado, né, colaborador, a gente de fato não tem essa visão tão aguçada, né? Mas a gente aprende a desenvolver isso com o tempo. Mas eu lembro muito que lá no início, né, ele tinha muito isso de centralizar muita coisa. Então, é onde o negócio trava, porque você não tem como dar conta de tudo sozinho. Quando o negócio vai crescendo, você precisa de braço, você precisa de apoio, você Pessoas de precisa confiança. pessoas de confiança, né? E que tenham a mesma visão, que você esteja pelo menos ali alinhado a alguma coisa. Tem que ter habilidade técnica, mas é muito mais sobre perfil comportamental, também sobre alinhamento, né? Hoje a gente conversa bastante sobre isso, né? As empresas, elas contratam muitas vezes por habilidade técnica, mas é o perfil comportamental que vai deixar você lá dentro, você crescer e não fazê-lo ser desligado também, né? Mas eu lembro disso, de certa forma, em alguma parte dessa trajetória, também ele tinha um pouco de um gênio mais difícil, né? Como ele mesmo disse, essa parte da gestão de pessoas é muito desafiador. Você não aprende isso na faculdade. Eu já cheguei a bater boca, já. Cheguei a... É porque ele tá bonzinho Eu tô demais. poupando, né? Eu tô Eu poupando. também. Não, Eu também já cheguei. eu já gritei com um colaborador, eu me arrependo, né, claro, mas não tinha maturidade, não tinha desenvolvido a liderança. Eu lembrava que teve vezes que eu gritei, não sei o quê, você é isso, você é aquilo. E, claro, não teve xingamento assim, né, claro, a tão baixos, né? Mas já De teve se zangar, né, mesmo? de se zangar, de gritar, de se exaltar e me estressar, entendeu? E eu também tinha uma coisa que acho que talvez você lembre, Alisson. A gente estava assistindo foi quando eu conheci um grupo, né? Que é um grupo lá de São Paulo, que é onde eu te expliquei, o grupo do The One, né? Um grupo que hoje eu sou muito grato a eles também, por tudo que eles me ensinaram. E, cara, eu tinha uma armadura, eu vestia um escudo ali que eu não deixava o colaborador se aproximar de mim, entendeu? Eu lembro que eu tinha muito isso, que eu achava que não, o colaborador não pode se misturar, não pode ter amizade, não pode, né? A gente não pode nem se abraçar, não pode ter muito isso. Porque eu achava que para ser profissional a gente tinha que ter esse distanciamento. Eu não posso tomar uma cerveja, se você trabalhar comigo, a gente não vai poder tomar uma cerveja junto. Essas coisas que até que um dia a gente estava assistindo uma aula, eu e você, lá do grupo, né? Do grupo que a gente faz parte, que é o grupo, é o The One, o grupo lá de São Paulo. E o líder, que é um grande líder, onde eu aprendi muito sobre liderança, que é o Ricardo Novak, que é um cara excepcional. Aí ele trouxe isso. Ele disse que não tem problema se a gente brinca um com o outro, se a gente faz amizade, se a gente toma cerveja. Ao sair daqui, vamos tomar uma cerveja junto, vamos comer uma pizza, enfim, né? Vamos tomar um vinho, enfim. Vamos para uma brincadeira nós todo mundo junto. Porque quando chega no trabalho, se você não sabe, você fazer a sua parte e eu fazer, chegamos no trabalho, vamos trabalhar agora. Então o problema não está na relação, o problema está no profissionalismo. E aí foi a virada na minha vida, né? Uma das viradas foi essa virada, porque desse momento em diante eu disse, eu posso tirar o escudo, eu posso tirar essa blindagem que eu tenho aqui e eu posso me aproximar das pessoas. Conviver melhor, né?
Aí eu aprendi até a demonstrar meus sentimentos. E eu comecei a perceber, isso para mim é mudança total, cara. Eu comecei a perceber que se eu mostrasse meu sentimento para as pessoas, elas se conectavam ainda mais comigo. Hoje a gente recebeu uma visita lá eu sou devoto de Santa Luzia, né? Também, sou católico. Mas não pela santa, por ela, mas pela história, né? Enfim. E por toda a fé que rodeia aquele projeto, aquela peregrinação, enfim. Mas eu me emocionei, eu chorei, como várias e várias vezes. A partir do momento que eu comecei a mostrar a minha verdade, meu sentimento, a minha oração, como a gente fez uma oração há pouco tempo, minha oração, a minha verdade, o meu choro, né? E eu mostrar que eu também sou humano, que eu me preocupo com você, que você está aqui comigo, mas eu quero o seu bem, eu gosto de você, né? E se as pessoas que estão ao seu redor entendem isso, Gera conexão. gera conexão, Isso. entendem que é genuíno. E também não tem problema se a partir de hoje para amanhã ela tipo assim, ela decidir não remar mais comigo. Que isso acontece também. Poxa, eu gosto tanto de fulano, mas fulano não está se ajudando. A gente tenta, a gente conversa, a gente chama, fulano, ó, Dá um feedback, né? né? Tá acontecendo isso aqui. O que é que você tá achando? Às vezes eles concordam, às vezes discordam. Às vezes melhora e continua, e às vezes não melhora. Mas não impede de eu ter um bom sentimento por aquela pessoa. Sim. E aí foi quando a gente começou a entender que a gente pode demonstrar nossos sentimentos um pelo outro. E aí quando deu a liga, né? É quando realmente, para mim ali, aquela aula que você estava comigo na minha frente, que o cara disse, olha, pode. E se não consegue é porque eles não são profissionais. Mas se você for profissional, você consegue. Trabalhar, 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 terminou o expediente, vamos para brincadeira, farra, festa, tirar onda um com o outro e a coisa funciona. E fica tão mais leve também, né, a relação de trabalho quando você tem uma relação mais próxima com a pessoa. A gente vê isso na prática, como o doutor Leandro acabou de citar, em relação à equipe engajada, né? Quando ela se identifica. Tudo é identificação, né? A gente se torna amigo, vocês são amigos, porque há alguma coisa de identificação entre vocês, né? Eu e Leandro da mesma forma. Então a equipe é do mesmo jeito. Então se a equipe se identifica com o seu modo de pensar, se a equipe se identifica com a sua visão, ela também se engaja, né, no projeto. Isso é muito E bacana. o legal é que você vai criando uma cultura, que a cultura vai ficando tão forte que se a pessoa não se identifica, ela mesmo Ela ela mesma sai. Ela já sai, sai. né? É um time, né? Um time ali que ou o time diz, ó, isso aqui não tá no nosso time, ou ela mesma já se sente fora. Se sente por fora. E ela não se sente parte Não daquele se sente ambiente. parte. Então é natural isso aí. É natural. É muito, muito interessante essa questão da equipe e do feedback, né? Eu confesso a vocês que eu ganhei muito quando eu me tornei sócio de Betinho. Eu gostaria de deixar um abraço para ele hoje aqui. Fazem mais ou menos 2 anos e meio que nós somos sócios da Solaris. E ele é um cara que ele me ajuda muito. Interessante, né? É como se ele me potencializasse. Porque você está com uma pessoa que ela consegue lhe dar um feedback, é crescimento. Tu não entende isso? Não é, Alisson? Com O certeza. feedback é, de certa forma, um impacto, mas você precisa entender aquilo. Aconteceu comigo e Natan semana passada. Eu e Natanael, nós já tentamos trabalhar um tempo atrás, mas por imaturidade minha, a gente não conseguiu. Ele já era empresário na época. E nós retornamos agora, eu acredito que está com 3 meses e estamos aqui. Ele me deu um feedback em um escritório que nós estávamos. Meu amigo, eu fiquei olhando para ele. Lembra, Nathan? Lembro. Ele parou, doutor, e falou assim: Vinícius, olha, na frente do nosso colega, viu? Quando a pessoa estiver falando com você, não fica com o telefone na mão. Isso é feio. E o meu colega olhando para mim. Eita. Aí eu parei, pensei. Aí eu lembrei da Bíblia, porque a palavra do Senhor diz que quando você recebe uma correção, você precisa receber com carinho, né? Com gratidão. Em Provérbios fala sobre isso. E eu fiquei com aquele sentimento bom no coração. E de nenhuma forma eu consegui ver ele como uma pessoa que tentou me ofender, mas como uma Mas pessoa quis te ajudar. que desejou que eu crescesse. Então é muito valioso isso, né? Você tá com uma pessoa que deseja que você cresça. Eu acredito, Alisson, que você já deu feedback a doutor Leandro e doutor Leandro a você também, mas que os dois conseguiram se desenvolver
e se tornar hoje o que são, né? Eu gosto muito de tratar relacionamento pessoal. Eu gosto muito de conexão. Então, é um princípio básico de conexão. Então, se eu estou aqui tratando do assunto que o Vinícius falou, se eu estou aqui fazendo uma pergunta para um de vocês dois, e eu faço a minha pergunta, é isso e isso. Só que na hora que eu termino a minha pergunta, eu me volto e vou responder alguém no celular. E você está aí respondendo a pergunta que eu lhe fiz. Mas eu posso até achar que estou ouvindo e fazendo outra coisa aqui no celular, mas você não vai se sentir importante com isso. Você vai achar que eu não estou lhe dando a mínima importância, porque eu fiz uma pergunta para você, mas eu não estou dando nem atenção a ela, embora eu esteja ouvindo. Então eu acho muito deselegante e não gera conexão. Então, como eu sou da área de vendas, isso aqui, conexão é venda pura. E se você não faz o cliente se sentir importante, ele não se conecta com você. E se ele não se conecta com você, ele não compra. As pessoas compram de quem elas gostam. Então, o princípio básico de conexão é você dar total atenção a ela. Então, se você está aqui perguntando, vendendo e conversando no celular, aquele cara diz, esse cara não está nem aí para mim. Ele só quer me vender. Então, você não está ouvindo a dor dele, você não está dando atenção a ele, você não está dando a ele o sentimento de importância. Quando ele disse que eu corrigi ele, realmente eu fiz por muito bem, por gostar dele. Porque se eu não gostasse dele, eu só teria olhado, teria olhado assim para a reação dele e teria dito, coitado, isso aí não vai chegar em lugar nenhum. Porque ninguém nunca vai querer se conectar com esse cara. O cara faz uma pergunta e vira. Ele estava dando tanta atenção ao telefone que o cara que estava respondendo ele precisou chegar perto dele e tocar nele assim. Eu disse, não, pô, não tem condição. Eu vou eu vou interromper e vou ajudar ele, porque não vai dar certo isso aí. Não vai muito longe. Mas foi basicamente isso aí. Realmente eu não fiz por mal, eu fiz com uma das melhores intenções. Eu agradeço, eu quero que você faça, até né? pedir desculpa. Cara, se você me deixar cair, aí eu vou culpar você depois. Jesus foi na tanque e me deixou cair, ó. Ele me viu ir pro buraco e não impediu. É melhor impedir, não é não, doutor? Rapaz, não vá por aí não, que aí vai dar errado. Não é, lá na clínica a gente trabalha isso de forma processual, né? A gente tem os feedbacks da equipe, né? Então, nossa equipe... Quando, doutor? Ela tem uma vez ao mês. Então, hoje eu não consigo mais, né? Eu tentei retomar, foi um fiasco, porque eu não consigo mais o tempo, né? O tempo é limitado para todos nós. Então, eu tentei fazer os feedbacks, não dá. Aí, hoje é a minha equipe de líderes, né? São os gerentes da clínica, os dentistas que são líderes lá, eles também fazem o feedback. Então, tanto a equipe de colaboradores, eles recebem feedback mensal. Então, todo mês, a gerência... Hoje, inclusive, elas fazem... Eu tenho duas gerentes, né? Uma na escola, que é a Viva Academy, é uma escola de pós-graduação. E tem a Viva Saúde Integrada, que é uma clínica de saúde integrada, como o nome diz, mas que o carro-chefe é implantes, né? Implantes dentários e a parte de odontologia. Então, com essas duas gerentes, a gente faz os feedbacks de toda a equipe mensalmente. É como se todo colaborador ele fosse avaliado mensalmente, mas por eles mesmos, pela gerência, pelo A gerência avalia eles. Não existe uma avaliação entre eles, não, né? Não. Hoje a gente não faz avaliação entre eles, mas ainda abre um espaço para que eles possam se autoavaliar também. Eu gosto muito da ideia de... E você, como é que você se vê? Eu já trabalhei essa área, porque é bem interessante. Quando você se vê pela ótica de outra pessoa, né? Principalmente seu colega de trabalho, que não é um superior seu, que ele está ali no mesmo nível. Sim. E isso aí traz geralmente mais confiança para a equipe. Porque eles sabem que não depende só da avaliação de um superior, mas sim daquele colega que está ali ao lado dele. Era isso que eu queria entender, se na sua clínica tinha... Não, hoje a gente não faz, mas naturalmente, né? Aquela história do time que eu digo, né? Quando alguém está desengajado, alguém está remando até contra a equipe, o próprio time já vai comunicando, né? Já vai falando, fulano não está ajudando, fulano não está trabalhando conosco. Então, acho que uma das nossas missões é que se por algum motivo alguém sai da empresa, ela tem que sair pelo menos tendo uma noção, né? Tendo uma noção do que ela fez, né? E por que ela saiu. Às vezes é muito ruim para um colaborador também ele sair de uma empresa sem nem saber por quê, porque ele não teve nenhum feedback. Então, como também as minhas gerentes, elas ficam me pedindo os feedbacks também, eu tenho que estar passando sempre os feedbacks para eles, como uma cultura de desenvolvimento, né? Isso é bom. E também, pegando até o gancho, né? Dentro da empresa também tem outros mecanismos, né? De incentivo, eu diria assim, de engajamento, né?
tem a parte do girassol, então tem outros mecanismos e estratégias dentro da empresa que fazem os colaboradores naturalmente se manterem engajados. A parte do girassol seria o quê? Você pode explicar, doutor Leandro? O girassol é um simbolismo, né? Porque o girassol ele é aquela ideia da planta que ela se volta sempre para a luz, Sempre né? pra luz. Então, é como se aquele colaborador, todo mês a gente decide quem foi o girassol, faz a votação. Hoje já são mais de 26 legal. colaboradores. E aí quem é que vai ser o girassol? Quem foi o girassol do mês? Quem foi o escolhido girassol? Geralmente é simbolizado pela pessoa que mais se dedicou, que mais se esforçou, que mais esteve Que ali ajudou presente, ao outro, né? que ajudou um ao outro, que Deu força em esteve, outros setores. isso, que esteve mais para cima, mais positivo, mais esforçado. E aí é essa ideia, né? Então tem até uma. Eu também sou muito musical, viu? Por isso que eu sempre Sempre tem uma Sempre citação carrego a musical. música Tem uma comigo. música. Mas, inclusive, foi o Whindersson Nunes, um dos compositores dessa música, né? Que o nome da música é Você Girassol. toca, Eu doutor? toco violão, eu canto Eu também. também. É. Eu também toco. Então, a música ela fala um pouco sobre isso. Eu quero ser curado e ajudar a curar também. Eu quero ser melhor do que eu nunca fui, né? Fazer o que eu posso para me ajudar, ser justo e paciente como era Jesus. Eu quero dar valor até o calor do sol. Esteja preparado para quem me conduz. Devia ter trago o violão, não é? Ó, ok. Que No eu outro- seja. No Aí a música- outro, que vai ser ao vivo, o Sim. violão vai estar aqui já. E aí diz assim, ó, que eu seja, no final, né, que eu seja todo dia como um girassol, de costa para o escuro e de frente para a luz. Engasguei. Então, assim, é legal, né, porque a gente cria essa cultura, né, de que, poxa, você mereceu, esse mês você foi uma pessoa diferenciada e a sua equipe votou em você. Às vezes a gente faz a votação onde a pessoa grava, eu tô votando em fulano como se fosse o Big Brother. Tô votando em fulano porque fulano fez isso. Que legal, viu? Né? E aproveitando também sobre o feedback, eu também pego muito feedback dos nossos pacientes. Né? Então, existe lá na clínica uma cultura que é a consulta de alta. Né? Então, nenhum paciente ele pode sair da clínica sem fazer uma consulta de alta. Então, o último ida dele ao consultório odontológico, ele tem que conversar ou comigo ou com a minha gerente clínica para ele nos trazer como foi a experiência. Né? E aí, vou dar um exemplo. E aí, Paulo, que inclusive gravou um vídeo com a gente. Todo paciente, Todo paciente que faz um tratamento, ele precisa ter uma consulta de alta. que coisa bacana. Então, assim, na última consulta, a gente tem que entender dele. E aí, como é que foi? Digamos que foi. E aí, Vinícius, como foi a sua experiência? O que é que você achou do nosso atendimento? Né? O que é que você achou do tratamento? Você ficou satisfeito? Né? Tem alguma coisa a E colocar? o que é feito quando existe alguma negativa? Quando Alguma existe uma insatisfação. insatisfação nisso? Isso, o cliente tem uma insatisfação quanto à qualidade de algum procedimento. Se eu vejo que é algo que eu posso corrigir, eu não vai ter nenhum custo para o paciente, eu vou dar a garantia daquele serviço. E ele diz, não se preocupe, vamos dar a garantia disso aqui. E a gente não questiona muito. A gente não fica, não, porque isso, porque aquilo, não. Vai-se embora e já dá a garantia do serviço. Chama, às vezes, o profissional que executou, diz, fulano, o paciente veio aqui, né, Vinícius está aqui comigo. E ele estava comentando que ainda não ficou satisfeito com isso aqui. Eu vou pedir para você fazer um novo atendimento para ver se a gente consegue melhorar. Então a gente vai criando essa ideia. Inclusive, recentemente, na quinta, dia 20, eu recebi uma pessoa que é quase uma tia minha, mas ela teve alguns percalços no tratamento e algumas coisas que ela não gostou. E ela começou a descascar, meu amigo, e descascando e falando, e teve isso, teve aquilo, teve aquilo. Mas durante a questão de postura, né? De você, durante todo o tempo, você saber como lidar com essa situação. E eu tô falando, não, pode falar. E eu agradeço. E eu quero ouvir. E eu quero consertar. E eu quero consertar. Isso é muito bom. E você tem razão. Agora, se você começa, o seu cliente, ele está dando um termômetro, ele está lhe dizendo a satisfação que ele está tendo. E você não consegue aceitar uma crítica. Se você negligenciar isso aí, você não consegue aceitar, né? Que o cliente diz, não gostei disso, não gostei daquilo. Não, isso aqui foi por isso. Não, isso aqui foi sempre uma desculpa, sempre uma defesa. Você não dá espaço. E eu fico até agradecido quando eles falam. Que eu sinto o quê? Que ele tem abertura com você. Ele não me enxerga como o doutor, a pessoa importante. Não, ele me enxerga que ele é igual a mim e que ele tem espaço para falar. É por isso que a gente tem que perguntar. E aí? Exatamente.
Como foi? O que é que você achou? E o que é que eu posso melhorar? Aí ela vai falando, eu vou anotando e depois a gente vai trazendo em reunião. É a cultura de melhoria contínua. E tudo isso é uma questão também de preservar o nome da clínica, não é? Porque imagine você fazer um serviço na sua clínica e sair insatisfeito, vamos se dizer, e não voltar mais. Ele chega em casa, ele fala pro vizinho, ei, não vai fazer um implante não, gastei 10 mil reais, meu dente tá aqui, podre, entendeu? Mas Exatamente. caso, assim, tô falando de forma bem Claro, popular, claro. né? Mas quando a pessoa vai até vocês, por exemplo, chega na sua mesa, né, doutor, como foi? Não, doutor, tô E a insatisfeito. gente reverte muita coisa. Bacana demais, não Dá é? para reverter muita coisa. Assim, A estratégia do negócio, não é? o paciente, às vezes, ele tá insatisfeito, mas às vezes, por algumas coisas, algumas atitudes que você toma, você consegue reverter. Eu já consegui reverter muitos pacientes insatisfeitos, muitos. Ou seja, a clínica não é perfeita. A gente Sim, causa claro. insatisfações, mas eu já consegui reverter muitos casos. E os que eu não consegui, muitas vezes, foi porque eles não me permitiram mais. Tipo, eles não me deram a chance Sim, de dizer, eu tive poucos, né? Mas um ou outro que desistiu Acontece. da gente. acontece. No que ele desistiu da gente, eu disse, poxa, aqui eu não posso mais fazer nada. Eu quero lhe ajudar. Eu quero resolver. Mas se você não me permite Não mais, permite, aí eu não posso. Mas você entende que é um movimento que vai fazendo com que você ganhe excelência, né? O Vai movimento da construindo, excelência. né? Construindo, construindo. É aí o que a gente estava conversando ali fora, né? Que as pessoas têm que entender que ninguém é perfeito e todo mundo erra. Isso. A diferença é o que você faz quando você erra. Né? O que você faz quando tudo dá errado. Quando tudo dá errado, quais são as suas atitudes? Quando tudo na sua empresa está dando errado, como que você se comporta? Isso é o que vai separar os fortes dos fracos, né? Isso é verdade. E hoje, com a. Você falou da Viva Saúde Integrada, né? Que é a clínica, do Viva Academy, que é a pós-graduação. Além desses dois negócios, você está trabalhando com qual outra área? Você tem algum outro empreendimento? Está investindo em alguma coisa? Porque você não está mais atuando na prática, né? Como dentista, mas. É, hoje a gente tem a Viva, né? Que eu ainda me mantenho muito presente na gestão da clínica, né? E em alguns atendimentos eu ainda consigo participar, mas de uma forma mais, como é que eu posso? Pontual. Pontual, né? Em alguns momentos eu participo em os atendimentos. Aí a gente tem a escola de pós-graduação, que é a Viva Academy, né? Lá na Viva Academy a gente tem cursos eu sou coordenador do curso de implantes dentários, então eu ainda dou aula como implante. A pós-graduação, ela é quanto tempo? Tem um período específico? A maioria dos cursos de especialização são 24 a 30 meses, né? E é para qualquer Profissional de odontologia que já tenha se formado, só para formado. fazer uma pós-graduação. Pode se matricular durante o curso, doutor, ou só quando terminar? Só quando termina, né? Porque tem só- a questão do conselho de ética, então a gente precisa ter o aluno graduado para que ele possa fazer a pós-graduação. Então lá hoje tem cirurgia, tem implante, tem a parte de ortodontia, tem a parte de por um tempo a gente teve um curso de harmonização, tem cirurgias, né? E estamos abrindo uma outra unidade em Aracati também, a Viva Saúde, porque o modelo a gente já viu que ele foi validado, né? Que ele funciona. E aí surgiu a oportunidade, eu encontrei um cara super bacana, o Lucas, né? O meu sócio lá, e a gente está abrindo agora em algumas semanas, né? Só que como esse grupo, o The One, né? Ele me acompanha já há muito tempo, há mais de 3 anos, e a gente começou a ter um resultado expressivo, né? Na nossa região, em Mossoró, nós somos uma das clínicas mais bem conceituadas, né? E no Brasil também, a gente fica à frente de muitas clínicas, né? No ranking aí nacional. Então, por esse motivo, a gente foi convidado a representar esse projeto aqui em Mossoró, né? Então, hoje a gente também, eles decidiram que iriam acompanhar vários outros tipos de negócios, vários outros tipos de empreendimentos. E aí quando o Alisson entrou nesse projeto aí, Então, né? no caso, a Deone, ela não é voltada apenas para o ramo odontológico. Ela abrange qualquer área empresarial, qualquer setor de gestão. Né? Exatamente. Na verdade, hoje eles conseguem atuar em várias empresas voltadas principalmente ao ramo de serviços. Então, todas as pessoas que trabalham com serviços têm a oportunidade de desenvolver
os pilares, né, da empresa, né, que é o pilar comercial, pilar financeiro, a parte de liderança. Você desenvolve marketing interno e externo e tem muita estratégia, né? Tem muita coisa que você vai entendendo, você vai aprendendo e vai enxergando realmente o negócio como uma empresa, né? Uma empresa. E foi quando a Alisson estava lá, já não fazia mais parte do grupo, né? E aí ele entrou para me ajudar, porque hoje eu não consigo mais desenvolver projetos sozinho, né? Eu acho que se torna um desafio muito grande para mim, em função de tudo que a gente já tem, né? Tudo que a gente já desenvolve. Então, assim, hoje eu não tenho nem a coragem, me falta a coragem de dizer, não, Eu isso dou conta. aqui eu quero fazer sozinho e mais peitar, né? ninguém. Eu acho que é um desafio e não me vejo mais. Mas eu me sinto muito bem envolvendo pessoas, né? E vendo que a gente vai até mais longe, né? Com certeza. E pessoas é a base de tudo, né? Ninguém cresce sozinho. Ninguém cresce sozinho. Então você precisa de pessoas ou desenvolver alguma coisa em que envolva pessoas. É uma frase bem conhecida que diz assim: ajude o número suficiente de pessoas a conseguir o que elas querem, que você terá tudo o que você quiser. Daquele escritor que você falou lá, de Zig Eu Ziglar. tô vendo o livro dele. bem comecei. interessante. E tanto você falar É. na minha mente, eu tenho que estudar, né? Que eu fico toda hora falando o nome desse cara. Bem interessante aí, porque quando você está voltado, aquela questão que a gente estava conversando no início, de propósito, né? Quando você tem um propósito, não é pelo dinheiro, é pelo propósito. E você acaba transbordando, você envolvendo pessoas, você desenvolvendo pessoas, e o resultado acaba vindo, é consequência, né? Consequência. Doutor Leandro, eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre rotina. Eu percebo que você é um cara que você treina todas as manhãs, porque eu te assisto hoje, né? Sim. Mas o doutor Leandro for treinar, eu vou também, velho. Se ele for com o mundo todinho para ele cuidar, bastante assim, funcionários, eu também consigo, entende? Eu gostaria que você explicasse um pouco pra gente qual é a importância de ter uma rotina. Treinar todos os dias, se beber de forma moderada, que eu acredito que você também. Eu praticamente estou sem beber ultimamente. Que coisa boa, né? Cortei muito, assim, quase zero. Vamos lá. Uma das coisas que eu diria é que você tem que fazer da sua rotina o seu estado de prazer e de felicidade. Porque, assim, às vezes a gente espera que para ser feliz tem que fazer uma viagem para a Europa. Para ser feliz a gente tem que, né, comer e jantar e almoçar num lugar diferente. E que eu sempre digo para toda a nossa equipe, para as pessoas que estão ao nosso redor, eu disse, olha, a sua felicidade está aqui, ó, no seu dia a dia. Você tem que encontrar a sua felicidade no seu dia a dia, na sua semana, na sua rotina. A sua rotina tem que ser algo que lhe faça feliz. Claro que tem momentos da minha rotina que não é tão fácil, não é tão... porque é puxado, né? É corrido. Mas é porque eu percebi que, por exemplo, exercício físico. Eu comecei a perceber que se eu fizesse de manhã, tinha menos chance de eu faltar. Agora, se eu marcasse de noite, aí tinha um podcast como hoje. Aí amanhã tem um evento da minha igreja. Na quarta-feira vai ter um jantar. Então, para cada noite, eu tinha imprevistos. Ou mais do que previstos. Às vezes tinha um aniversário. Sexta-feira as pessoas gostam de sair. Sábado nem se fala. Então, a primeira coisa que eu fiz para mudar a minha rotina foi entender que, pronto, exercício físico tem que ser de manhã. Porque de 6 horas da manhã é difícil alguém marcar compromisso. Verdade. 5 horas da manhã, muito O menos, né? celular Já nem tá toca. liberado. Só se for uma urgência, né? Você olha o telefone calmo, né, doutor? Não, eu nem olho o telefone. O telefone me espera ali até 6, 7 horas da manhã. Eu fiz esse mesmo método aí, só que também no sentido inverso. Eu gosto de me exercitar pela manhã e eu tento não errar na alimentação durante o dia. Se eu for errar, eu vou buscar errar mais à noite. Todo mundo dá um deslize, né? Gosta de um doce, comer uma massa. Então eu faço isso mais à noite. Aí muita gente diz, não, mas à noite é a pior hora para você comer. Ok, mas quando eu me comprometo comigo mesmo a fazer isso apenas à noite, existe a probabilidade de eu errar menos. Porque se eu faço de manhã, faço de tarde, eu vou fazer de noite. Então eu erro as 3 vezes do dia. Se eu me comprometo de fazer só à noite, é a garantia de que eu vou errar menos. E ainda corre o risco de eu nem errar. Ah, chegou a noite, mas eu comi certinho, tá tudo bem. Então vamos pro próximo dia. Então eu me exercito bem durante o dia. Se vou errar, tento errar mais à noite,
porque a probabilidade de errar é menor. Então é como se eu tivesse usado o mesmo princípio que você, só que nas duas extremidades, né? E aí eu vou tentando me adaptar, porque assim, eu tenho dois meninos pequenininhos, né? Tenho um de 3, uma mocinha de 3, a Isis, e o Lucas de 6 anos. Então o que acontece? Antes eu tinha vontade de estudar à noite, de ler um livro. Quando chegava de noite eu estava acabado, estava morto e cansado. abre logo os braços. Papai, mamãe, tem que todo mundo dar banho em um, botar o outro para dormir. Eu não conseguia. Então eu fui mudando a minha rotina. Às vezes a gente também tem que se adaptar diante da situação. E aí hoje o que é que eu faço? Hoje eu acordo mais cedo. Eu durmo mais cedo. Então 3h50 eu estou acordando, né? Aí até umas 4h30 eu vou fazendo, faço uma leitura, leio um pouco, que a gente está lendo um livro juntos, eu, Alisson e parte da nossa equipe. Então faço essa leitura ali até as 4h30. Aí das 4h30 eu vou para a rua. Qual que é o livro que está sendo da vez agora? Saber Vender é da Natureza Humana. Dica de livro aí, viu, pessoal? Saber Vender é da natureza humana. Top. Eu nunca memorizo, mas é um livro que já foi recomendado, né? E a gente já leu alguns nesse modelo assim, leu também o Spin Selling, qual foi aquele outro que a gente leu também? 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Isso. Eu tenho esse livro aí. Os 7 Hábitos maiorzinho. Fantástico, né, esse livro? Então, eu comecei a adotar essa rotina, porque aí o que acontece? As crianças estão dormindo. Eu boto tudinho para dormir cedo, acordo mais cedo, aí faço a leitura, depois eu vou para atividade física, depois eu volto, deixo os bichinhos na escola, depois volto, tomo café muitas vezes com minha esposa e depois vou ao trabalho. Cara, uma coisa que eu gosto de fazer, você tá falando de rotina, né? Que me faz um bem danado é o cochilinho depois do almoço, entendeu? Eu dou... Se tiver, Cara, é 15, 20 minutos, mas aquela descansada que eu disse, poxa, agora... É restaurador isso aí. Restaurador. É cientificamente comprovado. Se você puder descansar 15, 20 minutos após o almoço, Às vezes você vai eu ficar revigorado. mato alguns leões, não é um só, né? Mato alguns leões de manhã e pronto. Vou almoçar, descansar um pouquinho aqui. Aí de tarde eu volto e vamos pra luta, batalha de novo, né? Uma pergunta agora aí para os dois, quero ouvir um pouquinho de cada um. Acredito que vocês vão até tirar do livro que estão lendo aí, mas eu quero ouvir de vocês. Eu estou aqui diante de um gestor, diante de uma pessoa que é referência com seleção de pessoas, e eu quero ouvir o que é que vocês pensam de vendas. Porque eu passo aqui, já passou algumas pessoas aqui no nosso podcast, e eu quero ver se elas têm a mesma linha de raciocínio que a gente, né? Que a gente é da linha de raciocínio que venda é a base de qualquer negócio, né? Independente se você é um dentista, se você é um advogado, se você é um médico, se você é... Enfim, eu quero ouvir de vocês o que é que vocês entendem de venda, o que é que vocês acham o que é venda e o que é que a venda representa no negócio hoje. Vamos lá. Eu concordo com você, né? A venda é a base de qualquer negócio, realmente, independente de qual seja a área, o segmento. Quando a gente fala de saúde, a gente tem se reunido com alguns empresários, né? É um pouco mais delicado para o cliente a gente tratar o nosso negócio como um comércio, vamos dizer assim, né? Como venda propriamente dita. Às vezes as pessoas têm uma visão um pouco, assim, errada sobre É uma isso. venda maquiada, mas tudo é venda. Até para você arrumar uma namorada, você precisa saber vender. Você tem que se vender, senão ela não lhe compra. Perfeito. Mas hoje, até trazendo realmente um pouco do livro, né, que a gente está lendo, o próprio título já diz, né? Saber vender da natureza humana. Tudo é venda. Nós estamos aqui, estamos vendendo uma imagem, estamos vendendo aqui o conceito, né, de gestor, o conceito de empresário, o conceito de consultor de recrutamento e seleção, né? Vocês estão vendendo aqui a imagem do podcast. Então, a venda, ela acontece de forma natural, até eu diria, né? Você também trouxe esse exemplo do namoro. Quando a gente está ali namorando, a gente já usou esse exemplo também em outras reuniões. Né? A gente vai vendendo a nossa imagem perfeita, vamos dizer assim, né? Sim. Até sabemos que ninguém é perfeito, mas a gente sempre vende a Tem que nossa vender os imagem perfeita. benefícios, né? Vender os benefícios. Né? O que é que você vai ganhar, né? Quando você está participando de um processo seletivo, o que é que você vai agregar naquela empresa? Isso é uma venda. Você está ali se vendendo o seu peixe para ser contratado. Né? Então, eu sou realmente do tipo que a venda é para você atender uma expectativa. Né? Uso até um exemplo em alguns casos de uma historinha, né? Que a pessoa foi até uma loja para comprar uma camiseta. E era para um evento, para um casamento. E ela chegou no vendedor e disse, o vendedor chegou, abordou, opa, bom dia, tudo bem? O que é que você está precisando? Ah, estou precisando de uma camiseta. Para ir para um evento, um casamento, tá, tudo bem. O cara lá atendeu e o cliente comprou a camiseta.
né? E foi embora da loja. Aí eu quero devolver uma pergunta. O vendedor, ele vendeu? Não, Não vendeu, não, né? a pessoa já foi lá para comprar. A pessoa foi lá para comprar. Isso. O que é que a venda, quando é que a venda acontece? Se ele tiver chegado, olha, tem uma calça aqui que vai combinar com essa Eu camisa. já ia dizer, se ele tivesse É. vendido o look Eu completo, tenho aqui um sapato, sapato terno, que tudo. vai, né? Então, assim, Aí ele teria sido um bom superar vendedor. uma expectativa. O cliente saiu de casa decidido a comprar. Ele atendeu, ele tirou um pedido. Ele só fez né? atender. Ele tirou um pedido, então ele Muito não bem vendeu. colocado, Né? muito bem Então colocado. a venda é quando você dá para o seu cliente ou desperta o interesse nele na Mas aí realidade você de me comprar diz que algo. você concordou comigo que tudo envolve venda. Mas existem as pessoas que não nasceram para venda. O que é que você me diz disso aí? Eu acho que. Não, eu não sei se eu concordo um pouco com isso. Eu Você acho que as discorda? pessoas. Por que você discorda? Eu acho que as pessoas elas têm que entender que. Como é que eu posso explicar? Todo mundo sabe vender. Eu acredito um pouco nesse quesito aqui. Eu acho que todo mundo sabe vender. O que as pessoas não sabem e não desenvolveram ainda foi a forma e a habilidade de vender. A habilidade de convencer, utilizar bem os seus argumentos para vender. Então, Você pensa eu sou assim muito também, doutor? nessa linha aqui. A venda ela é possível se você aprender, estudar e desenvolver. É uma técnica. Eu não penso assim, cara. Você acredita? Eu acredito que Não pensa. Não penso. quem começa, quem cria esse rótulo é a própria pessoa. Sim, Exatamente. Eu acho que a pessoa, a partir do momento que ela diz, eu não, já ouvi Nasci pra muita vender. gente Ela já dizer, trava. já ouvi É, ela muita gente acabou, dizer, acabou ali. Então, de fato, você já está dizendo isso, então não dá para acabou. vender. Agora, se ela disser, eu ainda não sei, né, mas eu quero aprender, né, eu desejo aprender porque isso aqui pode mudar a minha vida, aí muda todo o caminho. Frase Muda toda a praxe rota. aí de Henry Ford, né? Se você pensa que pode ou que não pode, de qualquer forma você tá certo. exatamente. Certeza, então, Tá certo. maravilhoso. Então, assim, eu acredito que eu estou há muito tempo nesse projeto das empresas, né? E o que é que eu posso dizer? Que a venda, a parte comercial do negócio, atrelada à venda, é o que faz o negócio crescer, né? É o que faz você ter realmente lucros expressivos. Faturamento alto faz você ter um grande lucro. Porque chega uma hora que você não tem como enxugar mais. Não é economizando que você enriquece, não é economizando que você vai. Não tem alguns grandes nomes, né, que falam sobre isso. Não é o cafezinho que você economiza por dia que vai fazer você comprar a sua Ferrari. Não é. Né? Não vai ter como comprar um Porsche porque você não tá. A pizza do final de semana não é isso que faz você crescer. Mas são as vendas. E a multiplicação, né? É a multiplicação, Não é é a poupar, criação da escala do multiplicar. negócio. Então, assim, eu acredito e até hoje eu vivo isso constantemente, né? O processo de venda é sempre, a gente está se vendendo, o livro começa falando sobre isso. Esse livro que a gente tá lendo, né? Os primeiros capítulos do livro ele fala sobre isso, que tudo na vida é uma venda, né? Seja ela associada ao dinheiro ou não. Mas E do Leandro, que se formou lá atrás, que dormia na sala, dividindo com outros colegas, que conseguiu galgar o sonho de se formar e chegou aqui e se deparou com o mercado competitivo, como você falou. E o que mudou daquele Leandro, que eu acredito que naquela época não sabia vender, que não acreditava em vendas, que apenas tinha um diploma na mão e queria crescer na vida? O que mudou daquele Leandro para esse Leandro de hoje? E em que momento que virou essa chave? Em que momento que aconteceu essa mudança? O que tornou isso aí possível? a primeira coisa é que eu não sabia nem que eu era capaz de fazer o que eu fiz, né? Lá Tem atrás, que lutar muito. eu faço terapia, né? Eu acredito que é um pouco de autoconfiança. Eu acho que nem eu acreditava tanto quanto. Eu acho que até hoje eu acho que as pessoas acreditam muito mais em mim do que eu mesmo. Boa. Né? Mas hoje eu acredito mais do que antes, né? Só que às vezes a maneira que algumas pessoas me enxergam parece que eu estou muito acima do que eu me vejo. Eu disse, não precisa ser tudo isso. Mas eu acredito sim que eu desenvolvi muitas competências, sabe? E essa parte de saber vender um negócio, vender um serviço, vender um sonho para alguém, existe uma maneira de se fazer, existem técnicas de se fazer isso, entendeu? De uma maneira que o próprio cliente... Hoje a gente entende que vender, como você sabe muito bem, mas é muito mais perguntar do que oferecer, entendeu? Então, às vezes, você fazer as perguntas certas pode ajudar
você a conduzir o cliente para o fechamento, né? Então, a gente estuda muito sobre isso, só que, mais uma vez o que a Alisson falou, na área da saúde, a gente não pode nem dizer para o cliente que a gente está estudando sobre vendas ou que a gente está fazendo uma venda, É verdade. né? Porque ele já começa a achar que você é mercenário, já começa a achar que você é uma pessoa fria, desumana, que só pensa em dinheiro, né? Mas a gente, em tudo, precisa entender que é uma empresa, né? Uma empresa que a gente precisa ter resultados financeiros, precisa ter fechamentos, precisa bater metas para que a empresa possa crescer, né? Show. Perfeito. Eu falei sobre nem todo mundo nasceu para venda, porque venda você precisa se interessar para aprender, né? Com certeza. Até o bom vendedor, ele precisa estudar, Sempre. ele precisa ler, ele precisa reservar tempo. Cara, assim, minha rotina, ela é bem reclusa, viu? Ela é bem minha, eu gosto de estar comigo, gosto de treinar todo dia. Então, assim, pra gente falar para um cara, pronto, um novo funcionário vai trabalhar com vocês. Pronto, cara, aqui você tem esse padrão, tem isso, vai ter o girassol, né, doutor? Se a pessoa não quiser se adaptar, ela vai sair Se ela por não si quer, só, acabou. entendeu? Então, assim, eu acho que a pessoa realmente ela tem que querer muito, sabe? E eu acredito numa coisa muito simples, mas que na minha visão funciona, que é o poder dos números, sabe? Existe um funil de vendas, né? Sim. E por mais que você seja um vendedor ruim ou seu negócio seja ruim de se vender, digamos que sua taxa de conversão seja 10% e você seja um bom vendedor e vende a 30%. Mas durante um mês você fez 10 reuniões, você vendeu 3. Você pode se igualar a mim, mesmo Né? não Ele tendo. pode fazer 100 reuniões e vendeu 10. Isso. Ou seja, por mais que a sua taxa de conversão seja baixa, você não seja um vendedor tão qualificado, com técnicas, mas eu acredito muito no poder dos números. Então, às vezes, as pessoas que estão nos assistindo aí, elas às vezes reclamam demais sem se expor. Então, assim, às vezes não estou conseguindo vender, não está dando certo, não estou conseguindo. Mas com quantas pessoas você falou? E Quantas reuniões você o fez? sentimento de rejeição, o não também, ele pesa muito. As pessoas não sabem levar o não. Aí é onde eu entro com o ensinamento que eu trago. Hoje mesmo eu estava com a minha equipe e eu dizendo, o não, muitas vezes não é para você. Quando o cliente diz o não, ele está dizendo não para ele mesmo. Entendeu? Às vezes é um projeto que ele está dizendo para ele mesmo não. Às vezes é algo que ele está adiando. Entendeu? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a não absorver, né? E não achar que, poxa, me disse não, sou eu. Nem sempre é E a é pessoa. números, o não é números. É como ele disse, existe É mais não do que sim, né? Existe o número. Cada um tem seu número. Um grande mentor, Jim Rohn, né? Ele é quem, eu não sei se você já ouviu essa parte, ele tem um treinamento específico sobre isso aí. Ele diz tudo é números. Se você tem um número, encontre seu número. Se é 10%, se é 20%, você pode ser tão bom quanto aquele que tem uma conversão de 50%. Perfeito. Você só precisa fazer um número maior. Número E maior. o não, ele faz parte do negócio. Tem um treinamento também muito bom de Caio Carneiro, que ele é do multinível, e ele diz o seguinte: eu aprendi que cada não ele tem um valor. Você pode achar que o não ele é uma negativa e que ele não traz nenhum benefício, mas ele traz. O exemplo que ele dá: digamos que eu preciso vender essa taça aqui e ela custa R$10. Só que eu preciso levar 9 nãos. Eu encontrei meu número, é 10%. Eu preciso levar 9 nãos, falar com 10 pessoas. Quando eu levo 9 nãos, a 10ª ela vai comprar. Então minha taxa de conversão ela é 10%. E a taça custa R$10. Então eu aprendi que cada não vale R$1. Por quê? Porque se eu falar com 10 pessoas, eu não vou vender uma taça que custa R$10. Eu falei com 10 pessoas e cada não vale R$1. Então eu não levei um não. Eu só peguei aquele real que eu precisava pegar. Então eu falei com o próximo. Levei outro não, peguei mais R$1. Eu sei que quando eu completar os 10, eu vou vender a taça. Esse número não precisamente vai ser o 10º. Ele pode ser o 3º, pode ser o 5º, pode ser o 20º. Depois que eu falar com 20, eu vou vender 2 taças. Mas o meu não hoje custa R$1. E eu vou pegar os não que for preciso, até eu conquistar o meu sucesso. Então o não, ele não é 100% negativo. O não é necessário. Nem todo mundo vai comprar. Você só precisa achar o seu número e saber quanto vale cada não.
e pode ir atrás dos seus não, porque cada um tem um preço. Então é basicamente isso aí. Você deveria ter ligado pra mim hoje de manhã e ter dito isso. 11 mil, eu tava com raiva. Fico com raiva, doutor. Eu sou sentimental. Levei 3 não hoje, fiquei doido pra ligar pra ele. Natan, e agora? Tá onde? Pare, eu vou pra onde você tá, que eu faço assim, sabe? Vou lá pra outra cadeira, perturbo ele que só. Cada não tem um preço. Então, Mas quando é você verdade isso aí. entender que aquele não vai ser um próximo sim, depois que você chegar no próximo, você vai saber que aquele não ele tem um valor. Então, O segredo é não parar, né? E 3 regras básicas de venda. Caio Carneiro também. Fome, técnica e gestão das emoções. Aí Exato. onde entra ou não. Se você tiver fome de vencer, se você tiver técnica, porque também vender você precisa de habilidades. Com certeza. Então, se você tiver fome, técnica e controle das emoções, já era. Já Só era. precisa dessas 3 aí para você. Tá básico. Perfeito. Muito bom. Venda também é muito sobre relacionamento, né? E dependendo aí de qual é a venda que você está fazendo, ou produto ou serviço, principalmente quando é algo sobre tickets maiores, é aquilo que você falou, as pessoas compram de quem elas gostam. Se você não souber se relacionar com o seu cliente, não entender sobre o seu cliente, não estudar sobre o seu cliente, a venda ela vai ficando cada vez mais distante. Mas quando você estuda sobre o cliente, sobre o serviço, sobre o produto, você tem autonomia, você tem conhecimento, você tem propriedade para falar, a venda, o não pode até acontecer, e muitas vezes já aconteceu, que é um não temporário. Já ia dizer, é temporário. Mas Depois ele aquele vem. não, ele reverte num sim depois, Reverte num sim. entendeu? Mas É é a sementinha, a persistência, né? né? Você É a plantou. persistência. A Exatamente. gente tem até um caso de um exemplo de um The One, né? Que um empresário ele disse não pra gente, ou disse um depois, né? Não foi nem um não, ele disse não, um depois. Mas daquela reunião ele indicou outra pessoa. E aquela pessoa disse um sim. Pronto. Era só o não Então, que precisava para você ter um sim. Então, às vezes, de uma reunião, mesmo que aquela reunião não tenha o resultado imediato, direto, às vezes tem um resultado indireto. Direto. Você Ei, só doutor, precisa vamos- fazer sua parte, mostrar o plano. Mostra o plano, mostra Vamos o plano. organizar esse negócio aí. Vamos lá, pra lá, tem que ir. Não tem jeito não. Na onda que nós estamos, a gente tem que estar lá, cara. É que sim, vamos lá. É quarta-feira o jantar, mas já O foram jantar- as vagas. Como é, Alisson? É só- Acabaram já as vagas aí? Para o jantar já. Já foi. Até porque vai ser postado aqui na quinta-feira, né? Não é isso? Então, exatamente. Mas é legal você falar sobre isso, porque a gente tem feito, né? Acredito que faremos outros, né? São jantares de conexão e de negócios, né? Como que é feita essa divulgação, essa explanação desses eventos? Na verdade é um evento bem exclusivo, Bem né? exclusivo, Então é né? por relacionamentos mesmo. Sim. Às vezes eu coloco em rede social, mas a ideia mesmo é ir chamando as pessoas meio de uma forma que pelos relacionamentos. Como vocês são os representantes do The One, fica a organização a cargo basicamente só de vocês. Isso, a gente faz a organização, como somos daqui de Mossoró, né? Sim. Mossoró, Rio Grande do Norte. Mas A o The nível One, nacional. The One existe no Brasil inteiro. Show. Então você vai pesquisando em várias regiões do Brasil, vão ter sócios representantes no Brasil inteiro desenvolvendo Certo. empresários. Não, tem que. Ele começa a me cobrar assim, já era. Aí de manhã ele liga, tá onde? Já pagou? E aí Como é? o legal é que tem muita troca, né? As pessoas fazem amizades, né? A gente conhece gente nova. Do mesmo jeito que um podcast, a gente está sempre conhecendo gente nova, né? O nosso projeto hoje do The One para empresários, né? Isso é uma coisa que eu tenho gostado muito, porque eu tenho me reunido com muitas pessoas. Tenho conhecido muita gente que antes eu não tinha conexão, né? Como aqui com vocês, a gente fez uma conexão recente e é muito legal que isso vai gerando outras conexões e Com outros certeza. negócios. E Abrem ramificações. isso é uma coisa antiga, né? Que às vezes a gente esquece de fazer. E pronto, o exemplo do dentista. O dentista que vive no consultório, às vezes ele não faz tantas Ele conexões. não consegue. Não consegue. Mas aí, a partir do momento que você começa a se expor e conhecer mais pessoas, novos negócios vão surgindo. Né? É o poder do network, né? É o poder do O network. network é fantástico demais. Eu queria, só para a hora já tá bem avançada, né? Só pra gente finalizar aqui. Foi uma experiência muito, muito boa estar com vocês, aprender tanto com o Alisson como com o Leandro. E eu queria fazer uma última pedida aqui, né? Para Dr. Leandro, depois Alisson, Vinícius faz também para Alisson, para a gente concluir. Eu queria que Dr. Leandro falasse uma mensagem breve, olhando ali direto para a câmera que vai estar para você. Digamos que vamos conjecturar, digamos que você tivesse agora o acesso a todas as redes sociais. Você fosse passar agora por alguns segundos na timeline de qualquer pessoa. A pessoa abriu ali o Instagram, abriu o Facebook, abriu o celular,
vai aparecer você com a mensagem e você tem alguns segundos. Que mensagem você diria para essas pessoas que vai estar lhe vendo agora? Eu diria que sonhe alto, né? Se você acredita muito em um projeto, não desista. Muitas vezes o seu sucesso ele está só a um passozinho ali, mais um esforçozinho. Às vezes você já está bem pertinho de alcançar o seu resultado. Então, e acredite nas pessoas, né? Eu acho que se você quer ir longe, com certeza você vai precisar de muitas pessoas. Isso é o que eu vivo hoje. Eu não conseguiria fazer nada que eu faço se não tivessem pessoas ao meu redor e que existem muitas pessoas boas nesse mundo. Não acreditem no oposto. A verdade é que tem muito mais gente boa, muito mais gente do bem, muito mais gente para somar do que pessoas más. Eu me emocionei, você sabe, né, Alisson? Agora é sua vez. Pode falar. Rapaz. Não travou aqui, doutor. Agora ele colocou a gente. Pronto, já Como é que era. eu fico agora, né, pra falar? Não, o que eu também quero deixar um recado aí para as pessoas acredite em você, acredite nos seus sonhos e principalmente se aproxime de pessoas que também acreditam em você, que lhe puxam para cima, lhe incentivam, lhe motivam. Procure se inspirar em pessoas realmente positivas, né? Afaste de você toda negatividade, afaste de você qualquer ambiente ruim que vai lhe puxar para baixo. Hoje eu também tenho vivido um pouco disso. E estar cercado de pessoas como vocês aqui hoje tem sido um combustível. Né? Eu quero deixar esse recado para você também. Muito bom. Sim, Nathan. O convite para ir para a clínica, Alisson, por favor, você pode fazer, passar o endereço, telefone, Posso, sim. Instagram. E tem que vir a pizza aí. Olha aí, ó, chegou. Boa encomenda aqui Coisa pra Uma gente. encomenda aí. Top. Terminou em Obrigado, pizza aí. Não é? Oferecimento aqui do Rapidex, viu? Vamos já falar dos nossos patrocinadores. Hoje tivemos aqui um recebido aqui do Rapidex, né? Rapidex, que é um drive-thru de pizza aqui em Mossoró. Para quem não sabe, tem também drive-thru de pizza. Você só passa lá no carro, faz o pedido, não precisa nem descer. A pizza mais rápida do Brasil, 10, 15 minutinhos, sua pizza tá pronta, você já vai no carro embora. É só delivery. E delivery e retirada, né? Que é o drive-thru. Então, daqui a pouquinho tem Rapidex aqui. Vou já abrir aqui, ó. Senão o cheiro vai tomar conta aqui, ó. Vamos já falar. Vamos Tem falar dos doce, patrocinadores tem doce, também, muito né? bem. Vamos continuar. Vai, Vinícius. Vamos lá, Alisson, por favor, o endereço da clínica, telefone, Instagram, né, para que o pessoal consiga se conectar, encontrar vocês, né? Porque eu confesso, quando eu fui convidado, que honra. Eu e Natan fomos convidados para tomar um café com vocês. Gente, eu não sabia que era daquele tamanho, não. É incrível, Amigo, né? é tanta porta e tanta gente. Meu amigo, não é acreditando, né? Eu fiquei Tenho impressionado vontade com de a... voltar, É entendeu? impressionante. Não, cara, eu quero um treinamento aqui. Como é, né? Eu fiquei impressionado com a Vai aumentar mais, com viu? a, com a É gigante, capacidade é lindo da lá. clínica, E né? a Com a faculdade, gestão. não é, cara? Vinculado lá com a... Vai aumentar em breve. Eu gostei muito da organização, por isso que Muito organizado. foi muito organizado, por isso que eu achei interessante o convite dele para a gente aprender como é que ele fez isso aí, né? Porque é realmente uma mega estrutura. Se você não conhece, precisa ir lá. Acredito que você vai ser muito bem recebido, porque é uma estrutura incrível, pessoas realmente preparadas, capacitadas e não vai deixar a desejar em nada, viu? Além da Viva Saúde Integrada, né, onde você pode realizar os procedimentos clínicos, tem também a Viva Academy, né, para profissionais que querem se capacitar. É uma estrutura incrível, vocês precisam conhecer. Vou deixar com o Alisson aí para fazer a chamada. Pronto. Então vamos lá. Para você aí que está assistindo esse podcast, você que está buscando recuperar sua autoestima, você que está buscando aí melhorar sua qualidade de vida, comer melhor, sorrir nas fotos, você que há muito tempo não tira uma foto bonita, com vergonha do seu sorriso, você que é aí uma pessoa que gosta de sorrir, mas que fica cabisbaixo porque não está com sua saúde bucal em dia, convido você para conhecer a estrutura da Viva Saúde Integrada, que fica ali na rua do Odécimo Rosado, 2210, Nova Betânia, próximo ao Hospital do Rim, próximo ali à Escola Eliseu Viana. Venha lá, vamos lá, tomar um café, conversar um pouco sobre a sua saúde bucal. Tenho certeza que você vai adorar. E como nosso amigo aqui, Natanael, né, espero que você saia de lá muito satisfeito com o atendimento que você vai receber. Vai ser muito bem acolhido, tá certo? Vamos ouvir você, vamos entender um pouco da sua história e apresentar as melhores soluções e mais inovadoras com equipamentos
de alta tecnologia para devolver seu sorriso. Então, se você quiser, entra lá na rede social Viva Saúde Integrada, ou também pode ligar no telefone 3064 3065 8046, tá certo? E vai ser um prazer receber você. E também você que é profissional, vou deixar com o Dr. Leandro para fazer o convite da Viva Academy. Sim, né? A Viva Academy é a escola de pós-graduação, então você que já é profissional da odontologia, ou terminando agora a sua graduação, você pode fazer a sua pós-graduação. Então você pode se tornar um especialista em implantes, especialista em ortodontia, especialista em endodontia, em cirurgia também. Então a gente tem vários cursos para que você possa ter melhores resultados financeiros, né? Porque quando a gente se especializa, a gente consegue ter acesso a oportunidades melhores, né? Então isso eu precisei fazer por muito tempo, fazer vários cursos para poder acessar, né, novas oportunidades. Então vai ser um prazer ter você lá como nosso colega, né, lá na Viva Academy. E tem também o projeto The One, né? O projeto The One que é voltado para os empresários, como a gente estava dizendo. Se você quer desenvolver a sua empresa, fala com a gente lá. Eu vou deixar meu Instagram, Dr. Leandro Salles. Fala comigo, a gente vai ter o maior prazer em E receber. eu digo uma coisa, viu? Se a estrutura da empresa dele, da Viva, foi moldada pela The One, pode contratar, porque vai ficar uma baita de uma estrutura, viu? Fazer a propaganda aqui de graça, porque realmente eu fiquei impactado com a gestão das pessoas, com a separação dos setores. Então, é realmente muito bem estruturada. Se vem da The One, vale muito a pena conhecer esse projeto, viu? Muito bom. Eu queria agora só, para a gente concluir aqui, né, fazer os agradecimentos finais, falar dos nossos patrocinadores. Nós temos aqui patrocínio da Ótica Versonic, aqui em Mossoró, fica ali no bairro Nova Betânia, né, no 8º Rosado Mall, onde você consegue fazer seus óculos, tem óculos solares, todos os tipos de lentes, de grau, tudo o que você precisar. Na Ótica Versonic vai aparecer aqui para você o endereço, tudo certinho. E também o próximo patrocinador, Clínica Doutora Priscila Duarte, clínica odontológica, harmonização facial também. E a Luri Pizzaria, né? Uma das melhores pizzas gourmet da cidade. Se você não conhece ainda, Pizzaria Aluri, delivery, retirada e consumo no local, também no Nova Betânia. Pizza top de verdade. E também da nossa parceira Hortência Moreira, né? Que tem mentoria empresarial para algumas pessoas que estão interessadas. É muito interessante, estruturação de processo, setor de vendas, relacionamento de pessoas, muito bom também. Vou deixar com o Vinícius agora, ele tem mais alguns patrocinadores para anunciar aí e a gente finaliza. Gostaria também de agradecer a Solaris Energy, que é a minha empresa, minha e de seu Roberto. Nós trabalhamos com energia solar, como vocês já sabem, e estamos nos especializando em sistemas com bateria e sistemas híbridos. Então, você agricultor que não quer se conectar à rede devido a taxas, e está um pouco chateado com as concessionárias, estamos trazendo essa nova adaptação a partir de janeiro. Então, você que deseja entrar em contato conosco, pode entrar em contato através do Instagram ou do meu perfil no Instagram também, que se chama J. Vinícius Mendes. Gostaria também de agradecer a Cabano Suplemento. Ângelo, um abraço, cara. Gosto muito de você. Um dos melhores atendimentos de suplemento que eu já tive e tenho, né? Muito obrigado por estar aqui conosco e nos apoiar nesse programa. Perfeito. Agradecer a vocês aí pela presença. Foi incrível estar com vocês aqui, aprender, compartilhar, trocar conhecimento. E para a gente finalizar, né, a gente sempre pede aqui uma indicação do participante que está hoje, dos dois. Eu preciso que cada um me dê um nome de uma pessoa que vocês indicariam para estar aqui com a gente, para participar também desse podcast, um próximo convidado. A gente sempre pede essa indicação de todos os convidados que vêm. Eu quero uma de Leandro, quero também uma de começar, então. Pode começar. Eu já tô com o nome na agulha. Eu já tô com a caneta aqui pra gente pegar. Everton Costa, Medra Soluções Empresariais, um grande profissional aí da área de contabilidade consultiva, né? Então, para você que... Tiago disse que é contador dele. É contador dele, né, Tiago? Pronto, então já sabe, né? Um grande profissional e pode chamar para cá. Como você já puxou o gancho aí, né? Os cabas pegam a gente e queima a roupa aqui. Tem ensaio não, viu? Aqui mesmo que é ao vivo. Eu vou indicar o Pedro Freire, né? Pedro Freire? O Pedro, ele é eu vou te passar o contato dele também. Ele é um cara que entende muito sobre essa parte de vendas também, porque ele é life planner, né? Bom. Né? Então ele
trabalha para uma empresa muito conhecida de seguros, né? Então, de seguros premium. E ele trilhou muito esse caminho aí. Qual que é a empresa que ele É trabalha? a Prudential, né? Sim, a Prudential. Então ele A é. gente já recebeu até indicação de uma pessoa da Prudential também, acho que é de Renato. Renato. Sim, Renato. que também é outro representante, mas Sim, sim. Pedro são duas pessoas Freire. que têm Freire. uma expertise. Também tem experiência em vendas, né? Bastante. Bastante. Bastante? Ótimo. Bastante. Então é basicamente o que a gente busca aqui. É. Perfeito. Quer Vamos concluir, lá. Vinícius? Tem mais alguma coisa? Porque a gente Obrigado. tem pizza aqui para comer, viu? Ó, vamos arrochar aqui. Que Muito é Bom, né, obrigado a Vinícius? Vamos vocês. concluir que a Vamos- pizza tá esperando aqui, vamos Vinícius. concluir. Vamos Obrigado. dar onde, né? Já que fomos convidados, né? Agradecer aqui o meu amigo Edmar Filho, né? Proprietário da Rapidex. A gente vai agora se deliciar com essa pizza top aqui. E vocês vão ficar na vontade, viu? Ainda vou abrir aqui para mostrar para vocês. Ó. Vou abrir, não vão ver a gente comendo. Vou- Pronto, perfeito. Vamos finalizar. Pizza tá esfriando. E para você não ficar na vontade, passa lá no Rapidex Drive-Thru e já pede a sua para delivery ou retirada no local, viu? Muito bom. Pode encerrar? Obrigado.